Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra você que vai começar a faculdade de biomedicina. Se você é novo aqui no canal, já aproveita e se inscreve aqui do ladinho e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Já deixa o seu like também pra você não esquecer e você me ajudar, tá bom? Então, sem enrolação, bora começar o vídeo. Bom, amores, vamos lá. Dicas para quem vai começar a faculdade de biomedicina. Algumas dessas dicas servem para você que vai começar qualquer faculdade, tá? A primeira dica é sempre faça o possível para tirar notas altas nas primeiras provas, né? No caso, onde eu fazia era na Estácio. Então, tinha a AV1, a AV2 e a AV3. A AV1 e a AV2 eram provas que você precisava fazer, né? As provas do semestre. E a AV3 era tipo uma prova de recuperação. Geralmente, pelo menos na minha universidade, a AV1 era um pouco mais difícil, a AV2 era um pouco mais fácil e a AV3 dependia do espírito do professor. Então, assim, a AV1, apesar dela ser mais difícil, se você se dedicar bastante, tem uma probabilidade de você tirar uma nota muito boa e acaba que você fica num semestre mais tranquilo. Se você tem 9, exemplo, na V1, você sabe que você precisa de pouco para passar na V2. Então, você vai continuar se esforçando, se dedicando, estudando, mas não vai ser aquela pressão toda em cima de você, diferente se você souber que, apesar de ter a V3 ainda, se você precisar fazer, você tem essa chance, você ficou com 4 na V1, né? Um exemplo. Então, você já fica mais tenso, tudo fica muito mais tenso. E sob pressão, quase ninguém é bom trabalhando, né? Estudando. Então, assim, faça o possível para você ficar com notas boas na primeira prova, né? Na primeira prova, na AV1, que daí o restante do semestre ele fica bem mais tranquilo e bem mais fácil. Bom, outra dica que é meio óbvia, mas quase ninguém, as pessoas... É óbvio, mas as pessoas não dão muita importância. Pelo menos a maioria dos meus amigos não dava. Gente, estude um pouquinho todos os dias, ou pelo menos coloca uma meta de estudos por semana, de horas por semana. Porque se você todo dia um pouquinho for absorvendo aquele conteúdo, na hora de chegar perto da prova, que você vai fazer uma revisão, ou que você vai sentar para dar uma lida do material, as coisas se encaixam com mais facilidade. Você acaba, qualquer tipo de questionamento em relação acerca daquele assunto, flui muito melhor. Até mesmo se você prestar atenção nas aulas, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade de prestar atenção o tempo inteiro numa coisa só, numa determinada situação. Então, às vezes, na aula, eu tento me dar um máximo naquela aula de prestar atenção, de concentração, e tem horas que eu preciso dar uma distraída. Então, assim, eu tento focar 100% de mim num determinado período de tempo. Se eu sinto que eu já tô começando a ficar dispersa, eu coloco aquele pouquinho da aula pra gravar, dou uma mexida no telefone, dou uma descontraída, vou beber uma água, volto, e daí eu sento de novo e dali eu paro de gravar e continuo prestando atenção na aula e dou mais 100% de mim. Depois aquele trechinho que eu fiquei um pouco dispersa, eu pego pra estudar, né, escuto e tal. Isso ajuda bastante. Porque se você somente botar a aula pra gravar, depois você vai escutar a aula, você vai prestar atenção, mas não é igual se você estivesse ali naquele momento prestando atenção. E isso eu percebi porque no meu último semestre, de matéria mesmo, eu só tive 2. Uma que eu conseguia, que era a matéria da manhã, de parasitologia clínica, que eu conseguia ter 100% da atenção durante a aula. Quando chegou próximo da prova, era tipo assim, só dar umas lidas, uns flashcards bem rapidinhos, que o conteúdo já estava praticamente todo aqui, tanto que eu fiquei com notas bem altas. E a matéria da noite, que à noite eu já não funciono muito bem, o meu negocinho que não funciona muito bem, então eu tive uma dificuldade, porque eu não conseguia me concentrar 100% na matéria, né, na aula, e daí, quando chegou perto da prova, eu tive que estudar o dobro, porque eu não estava 100% inteirada no assunto. Então, pra vocês verem como isso faz diferença. Uma outra dica também que eu vou deixar pra vocês, que eu gostei bastante de fazer, mas eu só fiz a partir do momento que teve pandemia, então eu gosto sempre de ressaltar essa dica. Leve um caderno pequeno, um caderno simples, para você fazer as suas anotações ao longo da aula, conforme o professor vai falando. Não se prenda nos slides, não se prenda a ficar copiando slides no início
da faculdade eu fazia muito isso, o professor ia falando e eu tava lá preocupada em copiar o slide, porque na escola a gente aprende assim. E eu saí da escola e fui direto pra faculdade. Então, muitos erros que eu cometi na faculdade, que consequentemente dificultaram meu aprendizado, consequentemente interferiram nas minhas notas, foi por vícios que você tem na escola. Então, não se prenda aos slides. Os slides, geralmente, os professores deixam pra vocês utilizarem, pra vocês imprimirem. Então, assim, façam as anotações de acordo com o que o professor dita, de acordo com o que o professor fala. E não com o que tá escrito, porque o que tá escrito você vai ter acesso depois. E isso me ajudou muito, principalmente nas provas. Porque muitos professores nem sempre colocam exatamente na prova o que tá no slide. Às vezes eles usam um tópicozinho que eles apenas falaram que não tá escrito no slide. E aí onde você acaba diminuindo um pouco sua nota também, seu rendimento na prova. Eu sei que é chato, muitas das vezes, dá uma preguicinha, você fica cansadinho, mas, gente, é extremamente importante não se prender somente aos slides dos professores, não somente à aula dos professores. Peguem um tema, sei lá, um tema aleatório, anemia falciforme. Não se limite somente ao que você tem escrito pelo que o professor falou, não somente pelo que você tem no slide. Busque artigos, busque livros, isso enriquece seu conhecimento, não só para a prova, mas para a sua vida. E última dica, sempre lembrando, vocês são profissionais, vocês precisam ser profissionais completos, vocês precisam estudar para vocês, para ter um bom rendimento no trabalho, um bom entendimento, não somente para passar na prova. Então não se desespere em período de prova, não deixe para estudar tudo para a prova, porque quando você estuda para a prova, o seu conhecimento ele fica somente naquele período de prova. Depois você esquece, depois vai para Nárnia, não sei para onde que vai, mas enfim. Sempre tente manter frequências de estudos, de leituras, de assuntos que envolvem a sua matéria, a prova que você vai fazer também, mas outros assuntos, isso é extremamente importante. A gente precisa lembrar que o profissional, ele não é limitado a uma prova, não é uma nota que vai te fazer ser o profissional A, profissional B, e sim o que tem aqui, e nem sempre o que tem aqui necessariamente que você vai fazer a prova, ou então que você precisa estudar correndo. Então, estudem para vocês, estudem para a vida, e não somente para poder passar numa prova. Bom, amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu joinha, já comenta aqui embaixo o que vocês acharam, dicas de próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, com família, com os inimigos, com os colegas, enfim. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui do ladinho e ativar o sininho de notificações, tá bom, amores? Isso me ajuda bastante, ajudando bastante o nosso canal a crescer. Então é isso. Mil beijinhos pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!